Se tu é desenvolvedor e tá na dúvida se empreender é pra ti, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar quais os cenários não vale a pena empreender e nos cenários que vale também, quais os erros tu deveria evitar nessa jornada. Eu sou Felipe Adamoli, sou sócio da Tech Leads Club, uma comunidade que já tem mais de 1000 membros, entre eles Tech Lead, Staff, Principal de grandes empresas aqui do país. E também antes disso eu já fui sócio de uma consultoria de tecnologia, onde eu tive a oportunidade de atender desde grandes startups do país, empresas listadas na bolsa e até algumas startups early stage que tiveram muito potencial de crescimento depois. Então, na minha jornada, é a segunda vez que eu já tenho a oportunidade de empreender e também já pude trabalhar de perto com vários founders de startups muito interessantes aqui do país. Eu decidi trazer esse vídeo porque tem muita gente lá da comunidade que me chama falando, pô, Adamoli, fico na dúvida se eu deveria empreender ou não, tive uma ideia aqui, não sei por onde começar. Então, tem muita gente que em algum momento da carreira se depara com a oportunidade de empreender. Principalmente se tu é dev, tu já deve ter te deparado com alguém que tinha uma ideia milagrosa ali, o novo Uber, o novo iFood, e que ele teve a ideia e agora era só tu desenvolver, era só tu fazer o aplicativo, que todo o resto era com ele ali. Esse tipo de coisa chega na gente no dia a dia como pessoa de tecnologia, e é importante tu saber tomar a decisão certa, tanto se empreender é pra ti e pro teu momento de vida, e também caso tu decida ir por esse caminho, tu tomar as decisões certas para que não acabe virando um problema na tua vida. Bom, para começar, mesmo eu sendo empreendedor, assim, e curtindo muito a parada de empreender, tanto na consultoria que eu fui sócio antes, quanto agora na Tech Leads Club, eu não acho que empreender é pra todo mundo, e acho que tá tudo bem, assim, tipo, se tu vê que não é pra ti, que vê que não faz sentido pra tua vida, porque é uma coisa muito pessoal ali, sabe? Pra mim faz muito sentido, pra ti pode não fazer e tá tudo bem, sabe? Não é todo mundo que tem que seguir pelo mesmo caminho. Então, se em algum momento por algum motivo tu te sentir meio que pressionado de, não, deveria empreender e tal. Cara, não necessariamente, pode ser que não faça sentido nenhum pra tua vida e daqui a pouco ir por esse lado, meio que por uma pressão externa, pode só te fazer mal. Então, eu acho que é super ok quem nunca quiser empreender na vida, que é uma coisa que muitos empreendedores falam, não, tem que empreender, é o caminho, não sei o quê. Cara, tem um monte de gente que vai ser ruim, não vai valer a pena e vai ser muito pior do que tu seguir e ter uma carreira de sucesso como dev. Outro ponto também que é legal de entender é que dá pra fazer muito dinheiro como desenvolvedor e às vezes muito mais até do que empreendendo, o que em outras áreas nem sempre é uma realidade tão clara assim. Eu, por exemplo, tenho amigos que são desenvolvedores e até hoje já fizeram muito mais dinheiro do que eu, mesmo eu empreendendo e eles trabalhando como dev para outras empresas. E existe um caminho muito bom para isso, assim, de fazer dinheiro como desenvolvedor, ainda mais nesse mundo cada vez mais globalizado que a gente tá, que é, por exemplo, tu evoluir, te tornar um sênior sólido trabalhando em empresas legais do Brasil, assim, tentar passar por empresas referência como Nubank, iFood, Mercado Livre, empresas que contratam no Brasil aqui, e depois tentar acessar vagas da gringa, ou às vezes até algumas startups que contratam no Brasil, mas que tem um diferencial muito grande que é dar ações da empresa, assim, sabe? Então, pessoas que trabalhavam, por exemplo, no Uber antes deles abrirem capital na bolsa, ou trabalhavam em algumas outras startups que antes de abrir o capital na bolsa, elas recebiam ação e no momento que essa abertura de capital era feita, elas passavam a ganhar um dinheiro desproporcional ali. Teve um exemplo esses tempos também do pessoal da NVIDIA ali, que tinha ações da empresa e as ações da NVIDIA dispararam e essas pessoas ficaram com muito dinheiro e tal. Esse é um caminho muito possível para quem é desenvolvedor e quer ter uma qualidade de vida, um salário mais alto. E tu pode até olhar para mim e falar, Damani, mas tu tá falando de, cara, trabalhar em grandes empresas de renome e tal. Claro, isso pode levar um tempo e pode ser difícil, mas eu vou te dar a certeza que empreender vai ser tão difícil quanto, se às vezes não for até mais. Buscar esse caminho de longo prazo, de, cara, entrar em empresas sólidas, principalmente trabalhar para fora, trabalhar em dólar, conseguir entrar em empresas que dão ação, acompanhar elas até o IPO, ou até empresas que já estão com capital aberto na bolsa e dão ações, obviamente não é uma coisa trivial, fácil, simples, mas é algo que no longo prazo, se tu focar, te dedicar, é uma possibilidade super realista e que do contrário, tu pensar que, vou começar a empreender, vou fazer muito dinheiro, vai ser fácil. Cara, não vai ser fácil e é um caminho com muito menos certezas no processo. Porque quando tu tá nessa jornada como desenvolvedor de tentar chegar nessas empresas grandes, tu tem um salário garantido. Como empreendedor, muitas vezes tu não tem, sabe? Então, vale essa reflexão de que se for puramente por dinheiro, não necessariamente empreender vai ser o caminho que obrigatoriamente vai te dar mais dinheiro. Então, olha por esse lado e já risca da tua lista se tu quer empreender só por dinheiro, já vê se esse daqui a pouco
pouco não é um caminho que seja até mais fácil e mais seguro para te seguir. Outra coisa também é se tu é uma pessoa muito avessa a risco. Se para ti é muito difícil lidar com situações arriscadas, de não saber, por exemplo, ter uma previsibilidade muito de longo prazo de qual é o teu salário, quanto tu vai receber e tal, dependendo, principalmente de coisa mais early stage, as primeiras vezes que tu vai empreender, é uma coisa que tem muito risco, assim, que é muito mais difícil de lidar. Então, se tu sabe que é uma pessoa que tu não lida muito bem com o risco, incerteza, instabilidade, talvez também seja uma coisa a se pensar que o empreendedorismo de, cara, largar tudo e empreender, talvez seja uma coisa que também não vai caber tão bem na tua vida. Agora, se mesmo com todas essas coisas contra que eu te falei, ainda te der vontade de perseguir essa coisa do empreendedorismo, e é engraçado, né? Parece quase um masoquismo, uma coisa assim, né? Tem um monte de coisa contra, tem que lidar com risco e tal, e mesmo assim as pessoas se sentem movidas por isso. E eu, particularmente, é uma coisa que eu sempre me senti movido, assim, eu acho muito legal a parada de criar as coisas meio que do zero ali, construir, escalar, atender os usuários, gerar valor para eles, cobrar por isso e tal, tipo, eu acho que eu me sinto realmente empolgado pela coisa, assim, até é difícil de descrever, mas é uma coisa que me move muito, assim. Então, se tu também te sente, cara, atraído pela coisa, parece fazer sentido pra ti, agora eu vou dar algumas sugestões que podem deixar esse teu caminho mais tranquilo. A primeira coisa pra te cuidar, se tu decidir empreender, então, é fugir das pessoas que têm uma ideia mirabolante que acham que vão ficar rico amanhã com um aplicativo, assim, sabe? Então, o exemplo que eu dei antes da pessoa que chega pra ti falando, cara, vamos desenvolver o novo Uber, o novo iFood e tal, e às vezes é uma pessoa que nem tem muito acesso a, tipo, capital de risco, assim, grana de investidor, e que quer te botar todo o trabalho ali de fazer o aplicativo para que ela depois só venda, assim, sabe? Cara, as chances disso dar errado são muito grandes, quase todas as pessoas que eu conversei que entraram por essa linha acabaram frustradas, e normalmente o que acontece é, a pessoa chega com a ideia, te coloca a desenvolver a plataforma, o aplicativo ali, tu desenvolve e demora um tempo ali, 3, 6 meses para botar algo na mão dela, ela enche de crítica, fala que não tá bom, fala que não dá para lançar ainda, te faz fazer um monte de ajuste na coisa, até o momento que fica meio insustentável e tu coloca uma pressão para botar isso pra rua logo, e quando ela vai botar pra rua, tu vê que não tem mercado, que ela não sabia como vender aquilo, que não tinha atração, ou até ela tinha um outro emprego, não tava focado nisso e deixa isso meio de lado quando tu já botou um monte de energia, sabe? Então, várias pessoas que estão ouvindo isso provavelmente se identifiquem, porque é bem normal o desenvolvedor cair numa furada dessas de vez em quando, mas se tu não caiu nela ainda, já fica a dica, se chegar alguém com uma ideia mirabolante do novo unicórnio, foge dessa pessoa, porque provavelmente vai dar merda, sabe? O que leva ao meu segundo ponto, que é, se tu quer empreender, tu tem que entender que empreender é sobre resolver o problema de alguém e cobrar sobre isso. Não é nada muito mais mirabolante do que isso, mas tu vai entender que existe uma oportunidade de mercado porque alguém tem uma demanda que não é atendida e tu vai criar a tecnologia, o produto ali para fazer com que isso aconteça. O problema é que tem muita gente que olha isso ao contrário. Tá tão focado em construir a tecnologia perfeita, um código que se orgulha ali, um produto maravilhoso, que esquece de entender qual é a dor, qual é o problema de mercado, o que está sendo resolvido e só depois então trabalhar de trás para frente para pensar na solução para esse problema. E isso, inclusive, é o que leva ao primeiro problema lá das pessoas normalmente sair pensando no produto, na tecnologia, não entender se tem um mercado, não validar se é um problema real e aí acabar depois com uma tecnologia perfeita, encalhada, que não vende para ninguém. Um exemplo legal, até bem recente aqui do Brasil, que talvez alguns de vocês conheçam, é a Med, que é um banco que funciona pelo WhatsApp ali. Eles identificaram uma oportunidade de mercado muito interessante, que era ter um agente por WhatsApp ali, chatbot, que ajudasse no controle das finanças das pessoas e ainda preenchesse gaps de, tipo, fazer Pix mais rápido, através de foto, às vezes através até de áudio, assim. Então, tem cenários ali onde tu tira pelo próprio WhatsApp uma foto de uma placa que tem um Pix e tu já manda o valor e já consegue pagar rápido, ou às vezes manda o áudio se tá na correria. Eles identificaram que tinha oportunidade de muitas pessoas que precisavam fazer um Pix rápido, às vezes abrir o aplicativo do banco, passar por uma série de coisas ali, demorava muito. Então, ali nascia a primeira feature do produto deles, que, enfim, depois acabou se expandindo, tendo mais funcionalidades. Além de entender muito bem essa dor, foi legal ver numa entrevista deles que um dos sócios foi o bot por 3 meses. Então, eles construíram um aplicativo que parecia que era um chatbot, mas na verdade era só mensagem chegando pro fundador e o fundador tentando responder o mais rápido possível ali. Eles tinham conhecimento, tinham dinheiro para fazer uma solução muito robusta, escalável e tal, mas eles não sabiam se tinha necessidade e nem quais os principais casos de uso iam aparecer. Então, para aprender mais sobre o universo do problema, o fundador ficou sendo o chatbot ali 24/7. Claro que isso não era escalável, não tinha como botar muito usuário, mas por um bom tempo ele foi o chatbot, ajudou as pessoas a resolver o problema e quando ele entendeu as principais jornadas de uso, só aí eles construíram a tecnologia necessária para escalar a solução. Enfim, hoje em dia eles têm toda a parte tecnológica ali, mas foi construído a partir de muito aprendizado. Então, se tu é uma pessoa de
tech que quer empreender, tu tem que ter isso profundamente resolvido, que tu tá ali para resolver um problema e não para construir produto e tecnologia. Produto e tecnologia é o meio para resolver o problema. Então, primeiro foca no problema e depois tu vai olhar para essa solução. Outra coisa para te fugir é meio que do sonho megalomaníaco de vou criar uma startup unicórnio de primeiras. E às vezes eu sei que a gente vê nos filmes ali a história do Zuckerberg na faculdade, codando no quartinho ali, e lança uma coisa que vai ser um unicórnio. Olha a história do Google ali, Airbnb e tal. Então tem um monte de história bonita, que várias delas, inclusive, não foram bem assim, né? Mas na hora de fazer um livro, um filme, os caras dão um tapinha ali para deixar mais bonito e vender mais. E que a gente se inspira nelas achando que essa é a realidade. Assim, que a primeira coisa que eu for fazer vai ser um sucesso e que eu tenho que largar tudo na minha vida, entrar de cabeça e tal. E, cara, tem caminhos muito mais seguros, entre aspas, de fazer isso, que é, por exemplo, começar com um projeto paralelo. Tá trabalhando full time em alguma empresa ali como desenvolvedor e tu começa a fazer um projeto paralelo com alguns amigos, assim. Então tu pode fazer, por exemplo, agora tá muito forte a onda de micro SaaS no Brasil, que é fazer uma solução pequena e testar ali que vai resolver algum problema muito específico, ou até mesmo o caso da Tech Leads Club ali, que pra mim começou muito como um projeto paralelo. O Valdemar e o William, eles começaram ali a comunidade. Quando eu me juntei, comecei a produzir conteúdo, pensar no modelo de negócio, ajudar a escalar, eu ainda trabalhava na empresa anterior. Então eu comecei a desenvolver esse negócio ali de uma posição muito mais segura, que era ainda tendo um trabalho anterior, estável e tudo mais. E eu consegui entender qual era a possível tração dele, se ia dar certo ou não, antes de tomar algum movimento mais arriscado, que foi o que eu acabei fazendo de sair da empresa anterior para focar agora na Tech Leads Club. Mas quando eu fui focar na Tech Leads Club, eu já tinha muitos sinais de tração anterior que me mostravam que era um negócio muito sólido, que tinha um potencial de crescimento muito grande. Então, não precisa ser essa coisa meio que tudo ou nada, assim, de cara, vou largar tudo e vou ir empreender. Cara, normalmente um caminho mais seguro é tu já começar a testar algumas ideias, tentar ver se tem tração, e quando tu vê que a coisa tá começando a alavancar, tem alguma possibilidade de crescimento, aí sim tu ir lá e botar toda a tua energia e fazer a coisa andar. Só que partindo da premissa que tu também, da mesma situação que eu, não é herdeiro e não tem um monte de grana à disposição, é muito importante que tu cuide das tuas finanças antes de fazer isso, sabe? Cara, não faz nenhuma loucura de sair pensando, não, vou empreender, vai dar tudo certo, eu consigo dinheiro no caminho e tal. Para essa segunda jornada como empreendedor agora na Tech Leads Club, eu me preparei e juntei 12 meses do que eu precisaria de dinheiro, sabendo que talvez o negócio demorasse um pouco mais a tracionar, e eu não queria ter pressa, eu não queria estar pressionado para tomar decisões afobadas e fazer mal pro negócio por causa das minhas finanças pessoais. Então eu guardei dinheiro, me organizei e tenho dinheiro para passar um ano aí perseguindo essa jornada e, enfim, a coisa já tá virando de um jeito que eu nem vou precisar mexer nesse dinheiro. Mas é muito bom saber que eu tenho a segurança de, se algum momento a gente precisar pivotar ou tomar alguma decisão ali, eu tenho esse dinheiro guardado para suprir as minhas finanças pessoais. E por fim, para fechar, não acredita em nenhuma promessa milagrosa aí. Agora eu vi uns caras vendendo uns cursos de copie um microsas da gringa e fature milhões, vire um milionário copiando microsas em 2 meses. Cara, isso aí não entra nessas loucuras, isso aí é a exceção quem consegue por esse caminho. A regra é que empreendedorismo é um jogo de longo prazo. Da mesma forma como no outro exemplo ali de tu ficar numa empresa, de tu tentar virar sênior, ir pra gringa, é um plano de longo prazo que depende de vários passos muito sólidos para te chegar até lá. Empreender é a mesma coisa. Pensa se tu decidir empreender, que é uma carreira. Tu vai começar como um empreendedor júnior, tu vai virar um empreendedor pleno, eventualmente tu vai ser um empreendedor sênior. Eu particularmente ainda sinto que eu sou um empreendedor pleno, assim, ó. Eu já não sou mais júnior ali porque eu já não tô fazendo tanta merda, mas é recém a minha segunda jornada como empreendedor. Eu tô há mais ou menos uns 8, 9 anos nisso, então eu tenho muito a aprender na minha jornada e é importante que eu saiba disso para que eu continue me desenvolvendo e buscando as skills necessárias. Não tem jogo ganho e é um jogo de longo prazo tu aprender sobre empreendedorismo. Então, se tu tá com essa ideia de sair agora, fazer grana rápido, loucura, não vai nessa linha, não escuta as pessoas que falam disso. Entende que tu vai criar uma carreira como empreendedor e, como qualquer carreira, demora um tempo para isso dar resultado. Chegando nesse ponto do vídeo, eu acredito que várias pessoas que, cara, estavam na dúvida sobre empreender, perceberam que possivelmente isso não é para elas e tá tudo bem. Um pouco do vídeo também era isso, assim, mostrar para quem eu acredito que
vale a pena e para quem não vale a pena empreender. Mas eu sei que também vão ter várias outras pessoas que, mesmo eu botando todos os contras da parada, vão querer empreender também. Mas é melhor que tu avance sabendo dos contras, porque realmente não é uma jornada fácil, mas com certeza é uma jornada muito gratificante. E eu acredito de verdade que quem é desenvolvedor tem várias vantagens na hora que começa a empreender. A gente precisa vencer um dos principais desafios do desenvolvedor que quer empreender, que é a coisa de focar demais na solução, ele focar demais na tecnologia, no produto, querer ter uma coisa super escalável sem ter usuário nenhum. Eu acho que esse é o maior desafio da pessoa que vai empreender e que tem um perfil muito técnico. Mas quando ela consegue vencer isso, tem vários atributos muito bons. Então um deles é que, como desenvolvedor, a gente está muito acostumado a pegar problemas grandes e quebrar em problemas menores e resolver um de cada vez. Então cada funcionalidade que chega pra gente, a gente se acostumou. Pega essa funcionalidade, documenta, quebra em várias tarefas, completa uma de cada vez até terminar a feature e colocar isso para produção. E a vida de empreender é basicamente isso. Vão chegar muitos problemas grandes na tua mesa, tu vai ter que entender qual é o core desse problema, quebrar em partes menores e resolver. E os desenvolvedores normalmente têm muito mais facilidade de fazer isso. Além disso, a gente é normalmente extremamente racional e bom com números. Então, a gente vai conseguir pegar situações que são complexas e que são difíceis de entender e a gente vai conseguir extrair o core delas, pensar de forma racional sobre quais são os passos que precisam ser tomados e vai conseguir muitas vezes metrificar também qual o avanço que vai precisar ser feito e entender realmente se foi um sucesso ou não a ação que a gente tomou, porque normalmente é do desenvolvedor dar esse passo atrás, ser mais racional e não tão movido à emoção de já sair fazendo sem pensar direito qual é o resultado que tu vai gerar. E outra coisa que eu acho que desenvolvedores são muito bons e muitas vezes não é explorado o suficiente nas empresas é que a gente é muito criativo, assim, sabe? A partir de um problema, a gente consegue pensar em inúmeras soluções para eles, às vezes soluções que nem eram tão óbvias, assim, sabe? Nas empresas, normalmente, quando chegam demandas muito prontas para os desenvolvedores, eles não têm oportunidade de desenvolver isso. Mas quando se dá espaço para o desenvolvedor olhar para um problema e tentar iterar para chegar em várias soluções possíveis, normalmente vem ideias muito inovadoras, diferentes de como resolver o problema de uma forma que quem não é técnico possivelmente nunca pensaria que daria para resolver, além da coisa de conseguir automatizar vários processos depois. E isso é legal também. O desenvolvedor odeia trabalho repetitivo, então a chance dele automatizar muita coisa na empresa e ganhar muita performance com isso e facilitar a operação da empresa é muito grande. E a última coisa que eu acho que é importante tomar cuidado se tu decidir empreender é que tem uma característica complicada do desenvolvedor, é que normalmente o desenvolvedor, por ser muito racional, ele puxa um pouco a empresa para trás, assim, ele quer ter as coisas muito bem definidas, tudo certinho, e eu falei até que isso pode ser uma virtude em alguns momentos, mas vão ter horas que a empresa vai precisar acelerar um pouco, principalmente em fase que tem muita incerteza, tu tá validando alguma coisa, e não tem como esperar tu ter certeza de tudo para avançar. E é nessas horas que é legal tu ter um sócio ou alguém dentro da empresa que tem esse perfil mais emocional até às vezes de, cara, puxar a coisa para frente e vamos com o que a gente sabe, ter coragem ali e tu entender que tem horas que isso vai ter que ser feito e tu mais acompanhar essa pessoa e não acabar sendo freio de mão da relação. Se tu achou esse vídeo interessante, um convite que eu te faço é para dar uma olhada na comunidade também. Lá a gente tem muito material, tanto para quem decidir que empreender não é para si, a gente tem vários vídeos lá sobre carreira internacional, sobre como achar essas vagas que pagam bem, que tem ações e tal. Então, se tu não quer empreender, a comunidade tem muito conteúdo para ti. E se tu quer empreender, a gente tem muito conteúdo sobre essa parte de entrega de valor, assim, que é como pensar, cara, a partir de um problema, como montar uma solução, iterar de forma efetiva e conseguir pensar menos na tecnologia e mais em resolver o problema, para depois do problema estar resolvido, aí sim escalar a tecnologia. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, te inscrever no canal também, colocar aqui nos comentários tanto se tu acha que vale a pena ou deve empreender e por quê, e também se tu acha que não vale a pena, qual a tua opinião sobre isso? Se quer assistir mais conteúdos como esse, não esquece de me seguir lá no Instagram e no LinkedIn, e até uma próxima, pessoal. Valeu!